Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. Objetivos: ler e analisar parte de uma entrevista identificando sua finalidade. Identificar as marcas que evidenciam os interlocutores. Reconhecer os efeitos de sentido decorrente do uso da pontuação. Vamos ler uma entrevista com quem? Com Malala. Você já conhece a Malala, viu que ela ganhou algum prêmio? Como é que é teu relacionamento com isso? Olha só, uma medalha por uma conquista, um certificado por algo importante, será que você já ganhou? Quantas vezes você foi premiado? Reflita sobre isso. O que acha de uma jovem, então, com 19 anos, a Malala, tá ali a imagem dela, que ganhou o quê? O prêmio, sim, o Prêmio Nobel, e torna-se mensageira da paz da Organização das Nações Unidas, ONU. Bacana isso, né? Então, jovem, se inspire. Olha só que interessante. Vamos à entrevista. Aos 19 anos, a paquistanesa ganhadora do Prêmio Nobel acaba de se tornar-se a mais jovem mensageira da paz da ONU. Nomeada pelo secretário-geral, Antônio Guterres, sua função será chamar a atenção do mundo para um problema que afeta milhões de meninas: a falta de acesso à educação. Segundo a Unesco, 16 milhões de meninas nunca terão a chance de frequentar a sala de aula. ONU News. Malala, muito obrigada por falar com a ONU News e parabéns pela nomeação, Mensageira da Paz da ONU. É um título que impressiona. Como você se vê nesse papel? Malala, estou honrada com a nomeação e para mim significa mais responsabilidade com algo que eu já tinha, que é parte da defesa da educação para meninas. Aumentar a conscientização, pedir aos líderes mundiais para investirem mais em educação. E vou continuar fazendo isso, mas como mensageira da paz da ONU. Terei ainda mais força e vou me manter mais forte, além de ter uma plataforma maior para espalhar minha mensagem. Atividade 1. Você já percebeu que após ler uma entrevista, parece que você conhece melhor a pessoa? Você vai se envolvendo com o texto, vai sabendo mais daquele entrevistado? Então vamos à atividade 1. Minha proposta de trabalho para você, cara estudante, é: leia o trecho e responda as questões. Vamos ver o texto aqui. Malala, muito obrigada por falar com a ONU News e parabéns pela nomeação. Mensageira da Paz da ONU é um título que impressiona. Como você se vê nesse papel? Alternativa A. Na entrevista, a palavra Malala está separada por vírgula. Por qual motivo? Alternativa B. O que é possível perceber com a resposta da questão anterior? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo atividades, vamos lá? A resposta da 1, ó, Malala, vírgula, muito obrigada por falar com a ONU News. Então, Malala está separado por quê, ó? Vírgulas. Sim, eu separo o vocativo com vírgulas. Vocativo você já sabe, é devocar, chamamento. Então, o que eu faço? Sempre que tiver um vocativo, seja no começo ou por vezes pode estar no meio ou no final da frase, você usa o quê? A vírgula. Estudantes, vamos corrigir. Vamos corrigir, vírgula, estudantes. Percebe? Eu posso colocar tanto no começo como no final e eu separo por vírgulas. A letra B, o que é possível perceber com a resposta da questão anterior? Então, veja, uma interlocução, ou seja, no mínimo 2 pessoas presentes, a pessoa que faz pergunta se dirige diretamente à entrevistada, invocando o seu nome. Por isso, o que a gente fala? Exato o que você pensou, que vocativo é o quê? Uma invocação, porque vocativo vem do latim vocare, que significa chamamento. Entrevista, continuando o texto. ONU News. Falando sobre educação, você mencionou que precisa estudar como todo mundo. Quais são os seus próximos passos em relação à sua própria educação? Quer dizer, que carreira vai seguir, o que vai fazer? Malala responde: no nível universitário, eu quero estudar filosofia, política e economia. Já me candidatei para algumas universidades, mas tudo depende das minhas notas finais, que saem em agosto. Estou trabalhando duro para isso. Depois, não sei que tipo de carreira eu quero ter. Uma coisa que eu tenho certeza é que meu foco continuará sendo o direito das meninas à educação. Por meio do Fundo Malala, vou continuar inspirando e incentivando mais garotas a falarem sobre o assunto, tentando ampliar as vozes dessas jovens. Atividade 2. Vamos observar a proposta? Leia o trecho. Uma coisa que eu tenho certeza é de que meu foco continuará sendo o direito das meninas à educação. Qual é a marca linguística que demonstra informalidade e oralidade nesse trecho? O que você acha? Faz aí, estou te aguardando aqui.
Voltei conversar contigo sobre o gabarito da atividade 2. Eu te perguntei, ó, qual é a marca linguística, né? Então eu percebo uma marca linguística muito forte aqui, ó. Uma coisa que eu tenho certeza. Eu não uso essa expressão, né? Na linguagem formal, eu teria que fazer o quê? Eu teria que dizer uma coisa da qual eu tenho certeza ou uma coisa de que eu tenho certeza. Então, esse pronome relativo que sucede o vocábulo coisa, né, tem uma função. Na linguagem informal, há uma tendência já generalizada de se retirar essa função. A preposição de ou da qual, colocada após certeza, deveria estar antes. Assim seria a norma padrão. Observe, ó, uma coisa da qual eu tenho certeza ou de que eu tenho certeza. Percebeu? Na atividade 3, leia o trecho e responda as questões. Então, aqui na atividade 3, eu tenho a seguinte proposta para você. Primeiro, observe que eu coloquei ali a transcrição, que é um fragmento, né? Com os pontinhos dentro do parênteses, para mostrar para você que é um fragmento do texto. Então, olha só, no nível universitário, eu quero estudar filosofia, política e economia. Questão A, vamos ver. Por qual motivo a transcrição da entrevista aparece marcada pela informalidade e oralidade? O que você acha? Na questão B, nesse tipo de discurso, qual pontuação é mais característica? Faz aí, te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo, vamos lá? Então, por qual motivo a transcrição da entrevista aparece marcada pela informalidade e oralidade? Então, a entrevista, ela foi feita propositadamente para deixar as marcas, porque apresenta-se o discurso direto, a fala da pessoa. Então, o que acontece? Para ganhar mais credibilidade, né, e por ser um ambiente mais descontraído, é feito dessa maneira. Então, você pode perceber aqui, ó, marcada, ó, certinha. Então, essa é a ideia que se quer passar. Na letra B, nesse tipo de discurso, qual a pontuação mais característica? Então, a pontuação é importante para marcar os tipos de discurso presente. Marcações do discurso direto, ou seja, a fala da personagem, geralmente são feitas como? Com travessão, as aspas e os dois pontos. Contudo, em entrevistas, como que é feito, será? É feito assim, ó. Não há essa pontuação, aparece com o nome do entrevistado antes da fala, ó. O nome do entrevistado. É feito dessa maneira. Então, coloca o nome do entrevistado, aqui, ó, ONU News, aqui é outro.
e os 2 pontos e já se entende que é a pessoa ali falando, combinado? Então, ó, bem fácil de você visualizar isso. O discurso direto. Você sabe que em língua portuguesa nós temos o discurso direto e o discurso indireto. No discurso direto, o que a gente percebe? Que é a fala do interlocutor transcrita, né? De que maneira? Ipsis literis. Você já ouviu essa expressão? Quer dizer, exatamente como foi dito, está transcrito. É a cópia fiel. Então, está marcado por aspas ali. Está entre aspas, ipsis literis. Há uso dos verbos chamado dicende, ou seja, verbos de elocução. Ele disse, ele falou, tá? O objetivo desse tipo de discurso qual é? É apresentar autenticidade e espontaneidade, sim. Por isso, o interlocutor pergunta, está perguntando lá na entrevista, ele se distancia do discurso e não se responsabiliza pelo que é dito. Faz-se uso de travessão, 2 pontos e aspas. Então, você pode observar, né, que o discurso direto, numa entrevista, é feito dessa maneira. O discurso indireto, vamos fazer o contraponto aqui. Então, se o discurso direto é a fala do entrevistado, o que é o discurso indireto? Então, é o interlocutor, alguém que fala no lugar de outrem, ou seja, parafraseando suas palavras. Mais ou menos assim. Olá, bom dia. Aí a Vivi ali vai dizer assim, a professora disse, olá, bom dia. Se ela fosse contar, né, a minha intérprete, fosse contar o que eu estou dizendo, ela ia dizer assim, ó, ela disse bom dia. Quando ela fala, ela diz bom dia. Ela só diz bom dia como eu. Agora eu contando, a intérprete disse bom dia. Bom dia, ó, ela disse. Então essa é a diferença. E quando o discurso estará sempre em terceira pessoa, ela disse, ele falou, não há utilização de travessão e outros sinais, uma vez que, na maioria das vezes, as orações são subordinadas. É o verbo mais o conectivo. No caso aqui, o quê? Há ainda um terceiro tipo de discurso, né? Que você vai estudar mais para frente, que se chama discurso indireto livre, tá? Então, assim, vimos aqui o discurso direto, que é a fala da personagem ou do entrevistado, ipsis literis, o discurso indireto, com essas características, né? E futuramente você estudará outro tipo de discurso. Seguimos então com o texto. Entrevista. Ó, marcas da entrevista, né? O nome de quem está perguntando, o entrevistado. Então, a ONU News. Alguma mensagem final? A Malala responde, acredite em si mesmo, mantenha-se confiante com esperança em relação ao futuro. Coisas ruins vão acontecer, mas se estivermos unidos, seremos mais fortes. Podemos fazer o mundo melhor e podemos contribuir para a mudança. Então vamos nos manter positivos e com esperança. Chegamos à atividade 4 e olha aqui, eu tenho uma imagem da Malala, né, discursando, falando. Acho importante valorizar esse protagonismo juvenil. Você pode ser o seu próprio protagonista, você pode fazer uma palestra, você pode, de repente, conversar com as pessoas sobre os seus pensamentos, né? Influenciar pessoas positivamente. Com a entrevista é possível criar muitos tipos de conteúdo, será? Verdade. Nesse escopo, ela é muito usada por quem? Por jornais, revistas, programas de TV, rádios, sites, dentre outros. Portanto, qual é a finalidade desse gênero textual para a sociedade? Por que você acha que eles divulgam essas entrevistas? Qual é a finalidade mesmo? Faz aí, te aguardo aqui.
Voltei a conversar contigo. Quantas vezes você já entrevistou alguém? Você já foi entrevistado? Nós estamos conversando aqui na atividade 4 sobre a finalidade do gênero textual para a sociedade. Quando você tem contato com uma entrevista escrita, ou uma entrevista televisionada, ou mesmo você acha num site ou aí na web uma entrevista de alguém, você já se perguntou por que aquilo está ali? Qual é a finalidade? Vamos ver então aqui, ó. O papel fundamental qual que é? É a difusão na construção do conhecimento social, sim. Determinando assim o quê? O compartilhamento das ações, dos pensamentos, né? De pessoas o quê? Influentes, célebres, né? Ou compassivas. A mídia, de um modo geral, o que ela é? Pense um pouco. A mídia televisiva, a mídia jornalística, o que ela é? Formadora de opinião. Para isso, ela se vale das entrevistas, né? E tendo um conteúdo fidedigno e responsável, o que é fidedigno, professor? Fidedigno é fiel, exatamente como a pessoa falou. Então, quando eu ouço lá, a imprensa marrom distorceu os fatos, significa que eles não tiveram um conteúdo fidedigno, né? Você já deve ter visto aí, está muito comum essa expressão assim, essa frase estava fora do contexto. Porque quando eu vou mostrar um conteúdo, ele tem que ser fidedigno, ele tem que estar naquele contexto. Então é importante saber isso. E o que mais? Para educar e informar as pessoas corretamente. Então, por vezes eu gosto lá da celebridade tal, ou do pesquisador tal, ou da jornalista tal, e eu vou ouvir aquela opinião da pessoa sobre assuntos que não são do meu domínio. Com isso, o que acontece? Eu vou formar a minha opinião. Eu vou ouvir uma opinião de uma pessoa especializada, através de uma entrevista. Posso ler outras coisas, compreende? Sugestões de leitura. Chegamos, claro, à sugestão da leitura. Então, eu te apresento o livro da Malala, eu sou Malala, né? E aqui é a entrevista, você pode checar a referência. News.org PT Story. Então, você pode olhar aqui a entrevista, né? Malala. E ver mais sobre essa moça tão protagonista. O que aprendemos? Aprendemos muito hoje, vamos conferir? Então, analisamos a entrevista da Malala, compreendemos algumas características do que é a entrevista. Você viu que nós conhecemos o discurso direto e o discurso indireto e percebemos as marcas linguísticas próprias da entrevista. Você viu que ela transcreve ipsis literis o que a pessoa fala. E vimos a finalidade do texto. Nesse vídeo falamos sobre entrevista. Espero que você tenha gostado e até breve.